é essa a nossa proposta, né? Que a gente pense a relação trabalho e adoecimento como uma questão, um problema de saúde pública. No nosso último post, nós trouxemos números, apresentamos números que apontam para uma estreita relação no Brasil, no mundo, no Maranhão, né? Uma estreita relação entre trabalho, né? Exercício do trabalho profissional e adoecimento. E para que a gente possa entender um pouco então qual que é a origem dessa relação que passa a ser tão estreita entre trabalho e adoecimento, né? Quais são as raízes dessa relação? E aí nós tomamos por partida, né, escolhemos por trazer como ponto de referência um resgate da relação histórica entre trabalho e violência no Brasil, né? Considerando, portanto, que nós, em sendo um país colonizado, né, nós somos colônia, nós ainda somos. Essa é uma marca muito forte na nossa história. Desde os primórdios, então, a gente de algum modo foi convivendo com essa exploração e uma produção de uma riqueza que não é partilhada, que não está longe de ser dividida igualitariamente. Primeiro isso acontece com os indígenas, né? Depois isso continua com a escravidão, né? Deixando claro aqui, é importante trazer essa marca que infelizmente está presente na história do nosso país, que é a de que nós somos um dos últimos países da América Latina a supostamente, vamos dizer assim, abolirmos a escravidão, quando na verdade a gente sabe que a escravidão ainda está aí, ela ainda é presente, infelizmente. Não é raro nós termos aí denúncias de trabalho escravo acontecendo, né, em fazendas, em diferentes pontos do nosso país. Então, nós temos essa marca histórica, né, da relação trabalho, exploração e violência, né, e que com a industrialização, não obstante a exaltação, uma suposta liberdade, vamos dizer assim, nós vamos encontrar também a presença dessa violência relacionada ali com as relações de trabalho. A exploração, de algum modo, ela vai continuando, se perpetuando, até que chegando, né, no modo de produção capitalista, mais especificamente diante do modelo de gestão que nós temos hoje, que é um modelo de gestão que está pautado na qualidade total, né, como se fosse possível, né, pensar uma qualidade tal onde não se tenha erros, e aí a gente tem um confronto com o limite da dimensão humana, né? Faz parte o aprendizado humano e desse aprendizado fazem parte os erros. No entanto, esse paradigma da excelência, da qualidade total, atua mesmo como se fosse possível não haver erro, né? Se não pode haver erro, o sujeito que trabalha, o trabalhador, ele precisa então ser um super-homem, né? Uma super-mulher, uma máquina, né? Que não para, que produz o tempo todo de maneira intensa e sempre de uma maneira excelente. Então nós temos o paradigma da excelência, nós temos o paradigma da qualidade total, que começam a se associar com essa perspectiva de um sujeito onipotente. E nessa perspectiva, nos ambientes de trabalho, nos diferentes contextos de trabalho, passa a não haver mais limite. Não haver limite para a produção, para a produtividade. Esse sujeito passa a ser exaltado no seu narcisismo, digamos assim, e por aí ele é seduzido, né, pela via, nós somos seduzidos pela via do narcisismo, do consumismo, né? O trabalho vai se tornando então o meio que permite ao sujeito consumir e vai se limitando a isso, né? Então nessa conjuntura, que é uma conjuntura então de excelência, de produtivismo a qualquer custo, né?
a competitividade se coloca como algo também que vai estruturar esse modelo, a competitividade entre as organizações, a competitividade entre os trabalhadores. Então, o meu colega de trabalho passa a ser um competidor comigo, eu fico então competindo com ele, e além de termos no Brasil, né, que é outro ponto importante que vai contribuir para esse contexto adoecedor, né, do mundo do trabalho, é o fato de que nós temos um índice de pobreza muito grande, de miséria, portanto de desemprego, de precarização do trabalho e das condições de trabalho. Então isso gera o que a gente chama de um exército de reserva, né? E aí, diante desse número muito grande de trabalhadores desempregados que formam esse exército de reserva, dentro das organizações impera um modelo de gestão pelo medo e pela ameaça. Então o trabalhador é o tempo todo ameaçado de perder esse lugar no trabalho, e isso implica numa sociedade consumista em perder um lugar, né, em não ter um lugar ao sol. Então esses elementos vão fazendo com que o contexto do trabalho se coloque, se configure como um contexto adoecedor, né, que afeta significativamente a subjetividade e o estado de saúde do trabalhador. Então é preciso que a gente possa repensar essas questões, que vão abrindo, então, espaço, como dissemos, para outras práticas abusivas. E é nesse contexto que a gente abre caminho aqui para falar de um outro tema muito relevante para entendermos essa relação que tem sido muito recorrente entre trabalho e adoecimento, que é o assédio moral. Eu te espero aqui para a gente refletir. Está aberto ainda para sugestão de novos temas. Nos acessem pelos canais que estão passando aqui, para que a gente possa então ir construindo esse trabalho conjunto. Muito obrigada e até a próxima.